Pai, com singeleza de coração, com entrega da nossa alma, meu Senhor, ó Deus, reta, meu Pai, e com espírito inabalável, nós nos colocamos, meu Senhor, diante de Ti, nesta hora, Pai, para ouvir, meu Senhor, aquilo que tens a tratar conosco. Portanto, Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, nós não queremos, Pai, uma adoração superficial, nós não queremos um envolvimento, ó Pai, apenas, meu Senhor, momentâneo e passageiro. Nós queremos um relacionamento de verdade. Nós queremos, meu Senhor, ó Deus, uma intimidade, profundidade, comunhão. Ó Deus, queremos ir mais fundo, queremos buscá-lo, meu Senhor, com profundidade. Nós desejamos, Pai, senti-lo, nós desejamos a Tua companhia. Nós temos, meu Senhor, por necessidade, Deus, tê-lo conosco. Fica conosco, Senhor, e manifesta sobre nós, ó Deus, o Teu querer, e seja, meu Senhor, conforme o Teu efetuar. Fato é, meu Pai, que estamos, meu Senhor, na dispensação do que tens para nós. Ministra, Pai, aos nossos corações, às nossas vidas, ó Deus, e não nos deixa, meu Senhor, aquém daquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, move o nosso coração para isso, Deus, e nos compatibiliza, para que na mesma medida daquilo que o Senhor tem a nos trazer, Deus, também os nossos corações estejam, ó Deus, em condição de recebê-lo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Senhor, amém e amém. E você pode glorificar, e você pode adorar, e você pode exaltar o nome do Senhor, com a liberdade com que Cristo te libertou. E agora você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, olha a sua Bíblia, em João, Evangelho de João capítulo 14, a partir do versículo de número 1, versículo 1. Você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga aleluia. O que importa é que você não deixe de dar glória a Deus e aleluia. Dê glória a Deus e dê aleluia. Dê aleluia e dê glória a Deus, mas não pare, não cesse de dar glória a Deus e aleluia. O texto que está no capítulo 14 de João, versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Você pode tomar seu assento. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir esse texto, tamanha profundidade, intensidade com que o Senhor fala a cada um de nós, quando Ele diz: não se turbe o vosso coração. Seu coração não esteja angustiado, não esteja desesperado, não esteja preocupado, apenas acredite em Deus. Diga assim: acredite em Deus. Fala de novo, diga: acredite em Deus. Não vou deixar meu coração. Fala assim, diga: não vou deixar meu coração entrar em preocupações, turbulências, apenas vou acreditar em Deus. É o texto que diz isso. E o Senhor continua dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, Deus seja louvado. Quando nós lemos esse texto, nós nos damos conta de algo que Deus preparou para nós. As nossas vidas que estão firmadas no Senhor, estão ancoradas no Senhor, estão e são dependentes do Senhor. A fala do Senhor Jesus, quando Ele diz: eu vou preparar lugar para você, porque neste lugar tem muitas moradas, e indo para este lugar lhe preparar moradas, estarei preparando também o momento, a circunstância, a oportunidade, o ambiente, para que você esteja onde eu estiver. Esse texto nos traz dois entendimentos muito profundos, muito claros. Um deles fala a respeito de identidade. Esse texto fala de identidade. Sabe que quando
a gente se dá conta de que o Senhor, Ele fala de um lugar, Ele fala de uma morada, Ele fala de uma preparação, de uma casa, que não é só para Ele, mas é uma casa onde estaremos todos juntos. Ele nos traz a ideia e a compreensão do que é identidade. Estivemos uma certa oportunidade, o homem, o ser humano, estivemos junto com o Senhor no lugar em que Ele constituiu como sendo o lugar da sua habitação. Foi o Jardim do Éden. E desprendido do compromisso de se identificar com o seu Criador, tendo sido feito à imagem e à semelhança dele, o homem se afastou da presença de Deus. Perdeu completamente a identidade, ele se desfigurou pelo pecado. Quando você nota a Bíblia falando a respeito da pessoa perfeita do Senhor, falando da perfeição, falando da sua natureza perfeita, identifica com a condição do homem, cheia de debilidades, de fraquezas, de mazelas. Você percebe o quanto o homem se desfigurou desde a criação e abriu a guarda para o pecado, tornou-se vulnerável e exposto ao pecado. A partir do momento que ele se tornou vulnerável e exposto ao pecado, ele perdeu sua identificação com o Pai, perdeu a sua identidade com o seu Criador. Nós olhamos que este fato aconteceu há muito tempo atrás, mas remontamos nos dias de hoje e notamos que muitas pessoas têm deixado que o pecado desconfigure ou desfigure a sua identidade e ela se pareça muito mais com o pecado do que com o seu Criador. Não foi algo que aconteceu nos tempos de Adão e Eva, exclusivamente, pontualmente, mas é algo que vem se estendendo ao longo das gerações. E pelo pecado, as pessoas continuam se desfigurando e perdem a sua identidade, a sua identificação. Quando nós olhamos para a estrutura de família que Deus criou no princípio, e fez Adão e Eva, e de Adão e Eva estruturou toda a existência, aquele foi o momento em que Deus estava desenhando o projeto de família. E pode notar quantas famílias estão desfiguradas, porque elas perderam a identidade, perderam a identificação. Muitas pessoas podem se lembrar das suas próprias histórias do passado, das histórias dos seus pais, ou das histórias dos seus avós e avós, e vão se lembrar que muitos deles contam o que aprenderam dos seus antepassados. E se você buscar a sua ancestralidade, ela está em Adão e Eva. Se buscarmos com rigor, a razão de ser de cada um de nós, conforme o que Deus sonhou para que nós fôssemos, estaríamos olhando e consultando a ancestralidade constituída em Adão e Eva, e faríamos aquilo que Deus instituiu para Adão e Eva em obediência à sua palavra. O que significa dizer que quando o indivíduo, quando o ser humano deixa de cumprir a palavra de Deus, ele perde a sua identidade. Você se parece com ele quando você vive a palavra dele. Você tem o jeito dele quando você vive e cumpre a palavra dele. Isso foi declarado por Jesus quando ele disse: vós sereis meus discípulos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Cumprir a palavra não é apenas um ato de obediência, de comprometimento, de envolvimento, de fidelidade, de lealdade para com Deus, mas é uma atitude de alguém que sabe muito bem de onde veio e a quem pertence. Identidade. As pessoas estão perdendo a referência, o norte, o parâmetro daquilo que Deus as constituiu para ser, porque estão imersas nas mais diversas condições de vida. Todo mundo, todos nós estamos sujeitos às mais diversas circunstâncias de vida. E eu posso assegurar a você que elas, de maneira geral, elas nos impõem uma condição de afastamento da presença de Deus. Porque este mundo está afirmado e forjado em pilares que não são os pilares do Evangelho do Senhor Jesus. Os ensinos, os rudimentos da fé não são ou não se constituem
como uma fundação perfeita para que se eleve uma casa de adoração a Deus. As pessoas estão buscando os seus interesses, estão buscando os seus ideais, estão fundamentadas em ideologias, em pensamentos, em convicções partidaristas, de pensamento de A, de B, de C. Estão ouvindo muito, porque estamos vivendo uma geração onde as informações percorrem o mundo inteiro com tamanha facilidade, tamanha agilidade, e as pessoas estão perdendo a referência de identificação, de identidade com o seu Criador. Deus fez você para você ser a expressão dele na terra, a expressão da glória dele na terra. Qualquer pessoa que perde a sua identidade em Deus, perde o seu parâmetro de vida, a sua razão de existir. E pode observar que muitas pessoas, que talvez até se julguem felizes, talvez até acreditem que estão indo por um bom caminho, por um caminho bem sucedido, elas vão revelar para você algo de frustração nas suas vidas. E essa frustração, esse aspecto ligado, associado à frustração, tem a ver diretamente com a perda da identidade, da identificação. Quando falamos de identidade, identificação, isso me remete a um outro aspecto também muito importante e que tem a ver diretamente com o texto anunciado no Evangelho de João, capítulo 14, e declarado por Jesus, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe que você de repente já experimentou situações de vida, momentos de vida, em que ouvindo alguém contar uma história, você se sentiu partícipe daquela história, você se sentiu parte daquela história, você se sentiu parte de um momento. Talvez você tenha algum ascendente em alguma outra nação, quem sabe você tem descendência espanhola, portuguesa, francesa, americana, e talvez você nunca tenha pisado nem em Portugal, nem na Espanha, nem nos Estados Unidos. Mas mesmo você não tendo pisado nesses lugares, tem Demétrio aqui. Demétrio é descendente de boliviano. O seu pai era boliviano nativo. Eu não sei se ele já pisou na Bolívia, Demétrio. Ainda não foi na Bolívia. Mas se você falar da Bolívia com Demétrio, ele vai se sentir boliviano. Ele vai se sentir parte da Bolívia, porque a história dele é remontada passando por essa nação, por meio desse povo, dessa gente. E isso tem a ver com identidade. A história dele, a identidade dele, contada pela história dele, tem a ver com aquilo que foi o pai dele, o avô dele, ou os avós dele. E a história dele é contada de maneira que isso mostra quem ele é, a identidade dele, naquilo que tange a sua constituição humana, as gerações que antecederam a ele e as gerações que virão após ele. Isso fala de identidade. E quando fala de identidade, fala de pertencimento. Por essa razão, se você falar da Bolívia com Demétrio, você vai perceber que ele vai falar com muito entusiasmo, vai falar com muito vigor, com muita alegria, porque ele se sente parte do povo boliviano, embora seja brasileiro. Embora seja brasileiro. Isso é senso de pertencimento. Quando nós trazemos para a nossa realidade em Cristo, nós percebemos que, tratando de pertencimento, estamos falando diretamente de grupos, de núcleos, de pessoas que se unem e se aproximam exatamente por um senso de pertencimento e de identidade. Talvez você se lembre da época da escola, que você sentava em determinado lugar da sala, ou você se identificava com alguns colegas. Você se identificava, havia uma identidade em você em um determinado grupo. Você tinha muito claro, diante dos seus olhos, o que era o senso de pertencimento. Você gostava de estar perto de determinadas pessoas. Talvez você não gostasse de estar perto de outras pessoas. Isso é senso de pertencimento. Trazemos para a nossa realidade de vida, nossa existência, e
vemos que quando nós confessamos Jesus e nós o temos como nosso Deus, Senhor, Salvador, o nosso amigo, o nosso prazer precisa estar em Jesus e o nosso senso de pertencimento precisa apontar que o lugar onde Ele está é o lugar onde nós devemos estar também. É isso que nos faz compreender no delito, ou compreender o delito que há no pecado, porque Ele não habita no pecado, porque Ele não habita em trevas, porque Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Nós observamos senso de pertencimento, nós não temos semelhança com o pecado. A Bíblia fala em João capítulo 10, Evangelho, vós tendes, não é para mim nem para você isso, mas o texto diz, vós tendes por pai ao diabo, porque fazeis a vontade do vosso pai. Está falando de senso de pertencimento, e nós não pertencemos a esse nicho, não fazemos parte desse nicho. Nós fazemos parte de um nicho que declara o nome de Jesus, que adora Jesus, que exalta Jesus, que tem prazer na presença de Jesus, que se alegra em estar perto de Jesus, que tem prazer em falar das coisas de Jesus. Daí você entende porque que Jesus fala que nós somos de fato seus discípulos se fizermos o que Ele manda. Claro, é notório. Fazemos o que Ele manda por uma questão de senso de pertencimento. Eu vou fazer o que Ele me manda fazer porque eu pertenço a esse grupo, a quem eu chamo de reino de Deus. Cumprimos aquilo que Deus estabelece sobre nós, que Ele define para que seja a razão de ser da igreja na terra. Fazemos isso, daí vivemos a identidade em Cristo e vivemos o senso de pertencimento do Senhor. Eu vou para o meu Pai e lá prepararei moradas. Porque se não fosse assim eu teria dito a você. Você percebe o senso de pertencimento nisso? Se não fosse dessa forma, eu abriria o jogo para você, eu falaria para você, eu seria claro e transparente, a ponto de lhe revelar coisas que são profundas, coisas que são extremamente espirituais, mas eu lhes revelaria. Isso é senso de pertencimento. Apocalipse, a Bíblia fala de sermos o povo dele, e dele ser o nosso Deus. E eles serão o meu povo, eles serão o meu povo. Senso de pertencimento. E eu serei o seu Deus. Senso de pertencimento. Eu vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. No lugar onde eu estiver, você esteja também. Por conta de quê? Por conta do senso de pertencimento. Você nota como os dois itens, identidade e pertencimento, falam muito daquilo que nós somos, e elas qualificam o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Elas apontam o grau de envolvimento, o grau de comprometimento. Elas apontam, elas sinalizam, elas quantificam e qualificam o quanto vale eu estar diante do meu Senhor. Afinal de contas, eu sou origem no coração dele. Afinal de contas, eu pertenço a um propósito que está no coração dele. Quantas vezes nós vamos precisar parar para rever esses conceitos, reavaliar esses conceitos, para que nós não nos sintamos fora daquilo que Deus chamou de igreja, o Senhor constituiu como igreja. E se eu sou igreja, e se você é igreja, nós não somos um fecha-buraco, nós não somos um tapa-brecha, não, nós somos de fato igreja. Nós temos parte naquilo que Deus constituiu para a eternidade. A nossa morada, ela está assegurada pelas mãos daquele que construiu.
E o Senhor Jesus assegura que Ele mesmo fez moradas para nós. O quanto isso é importante para a sua vida. O quanto isso é importante para a sua vida, porque talvez você ainda esteja preocupado com a sua morada na terra. Você ainda esteja muito preocupado com os seus afazeres nessa vida. Talvez você ainda esteja muito ligado a muitos compromissos pessoais, particulares. As pessoas têm buscado muitas coisas, ajuntando tesouros na terra. A Bíblia fala de ajuntarmos tesouros dos céus. Nós só conseguimos ajuntar tesouros dos céus se compreendemos qual é a razão de ser e de existirmos. O entendimento de que nós temos uma identidade em Cristo. Quando a gente pode olhar para o Senhor e dizer: Pai, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Quando a gente olha para Israel e a gente vê Israel atravessando o deserto e vê como o Senhor cuidou para que eles ao longo de 40 anos pudessem ter as suas vestes, todas elas cuidadas pelo Senhor. Os seus calçados cresciam na medida em que eles também cresciam. Cuidado de Deus. Imagina quantas pessoas podem estar inquietas, agoniadas, angustiadas por tantas coisas. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. A única coisa que Ele quer de você é que você compreenda, você entenda a razão de ser e você existir. Você foi feito a identidade dEle. E o tempo que você peregrina na terra, o tempo que você está na terra, o tempo que você passeia na terra, é para que você compreenda e permita ao seu coração entender o que é esse senso de pertencimento. Eu sou cidadão do céu. Eu pertenço ao reino do meu Pai. Jesus disse isso. O meu reino não é constituído nesse lugar. O meu reino é outro. Muitas pessoas zombaram dele. Muitas pessoas não deram crédito a ele. Porque a sintonia não era a mesma. A frequência não era a mesma. É o que acontece com as pessoas quando elas perdem a frequência do plano de Deus. Quando elas perdem a frequência do plano de Deus, elas vivem a interferência do mundo. E vivendo a interferência desse mundo, as pessoas se distanciam. O que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Claro, o senso de pertencimento muda. Ou ao menos muda-se o entendimento de que a que grupo nós pertencemos, ou as pessoas pertencem. É natural que as pessoas se enveredando pelo pecado, elas continuem acreditando que está tudo bem. Porque nós somos fruto daquilo que nós nos alimentamos. Quando nos alimentamos do pecado, nós acreditamos que o pecado é tudo que nós precisamos. Quando começamos a nos alimentar da palavra de Deus, da presença de Deus, e Ele começa a fazer morada dentro de nós, nós começamos a repudiar o outro nicho, o outro grupo. O grupo de ações, de atitudes. Eu não falo de pessoas, eu falo de atitudes, eu falo de ações. E nós precisamos buscar as pessoas. Nós precisamos trazer as pessoas. Nós precisamos mostrar a atratividade que há na presença de Deus. Para que as pessoas, não por você, seria muita pretensão alguém ser o motivo maior de conversão da vida de outra pessoa. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas também a Bíblia diz: sejam as vossas obras conhecidas diante dos homens. E as suas obras precisam revelar a que grupo você pertence, a que práticas você pertence, a que atitudes você pertence. Para que as pessoas tenham prazer nas atitudes que você pratica, naquilo que você executa. Porque você sabe a quem você pertence. Você sabe de quem você é.
Você tem a sua identidade no Senhor. E muita gente vai querer ter a mesma identidade que você tem, não por palavras de convencimento. O apóstolo Paulo, letrado, respeitado, ele dizia: eu não vim ter convosco com palavras persuasivas de mera sabedoria humana. E Paulo subjugava todo o seu conhecimento, todo o seu aporte intelectual, ele subjugava a manifestação da glória de Deus. E nós aprendemos com Paulo o que é juntar tesouros nos céus. Ele já tinha juntado muitos tesouros na terra. Pela sua intelectualidade, pelo respeito que as pessoas tinham com ele, pelo seu poderio econômico. Mas nada disso para Paulo tinha mais valor, tinha mais importância. O que tinha importância para ele era ele estar sujeito à vontade de Deus. O mesmo Paulo que dizia: se eu faço todas essas coisas, eu faço para que de maneira nenhuma eu fique reprovado no Evangelho. Quantas pessoas estão buscando a aprovação diante dos homens, estão sendo reprovados diante de Deus. Quantas famílias perderam a identidade, quantas famílias pelos costumes, pela dita chamada modernidade, as pessoas não entenderam ainda a razão de ser do que é modernidade, perderam completamente os parâmetros, as referências. É possível que a gente evolua, que a tecnologia avance, tudo isso é possível. Irmãos, nada disso acontece sem que Deus esteja no controle. Toda evolução tecnológica, tudo isso acontece segundo a vontade de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Mas as pessoas perdem completamente o entendimento e começam a criar suas próprias ideologias, seus próprios pensamentos, começam a trazer suas próprias convicções e vão acreditando naquilo que as pessoas dizem, que as pessoas falam, e se distanciam daquilo que o Senhor traz como fundamento da existência na terra do homem. Identidade: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Fala para quem está perto de você, diga: você sabe de onde você veio e para onde você vai. As suas grandes riquezas, as suas grandes conquistas não serão aquelas que você vai conseguir executar na terra. A sua grande conquista vai ser você honrar ao Senhor, você ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Vai ser a sua maior conquista. Seja bem sucedido na terra, tenha aquilo que seu coração desejar, estando em consonância com a vontade de Deus, mas saiba que nada disso vai ser mais importante do que você estar diante do seu Pai, estar com o coração íntegro e saber de quem você é filho e o que Ele lhe assegura por direito. Eu vou preparar lugar, vou lhe preparar morada. Você nota, você percebe o Senhor Jesus dizendo: eu estou guardando o seu lugar, eu estou guardando o seu lugar. E a promessa dele: eu vou voltar, estou preparando o lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar você, eu quero você, porque você pertence ao meu plano, ao meu projeto, você faz parte dos meus projetos. Para que onde eu estiver, você esteja também. Que é algo mais claro do que isso, que fale de pertencimento e que nos traga o entendimento do que é pertencer a um plano, a um projeto, a um propósito. Deus te constituiu para você nunca perder a essência, para você não perder a essência, para você não flertar com o pecado, para você não se envolver com o pecado, para você ser pescadores de almas, você ser pescador de almas, vocês serem pescadores de almas, nós todos sendo pescadores de almas,
para mostrar às pessoas quem é o Deus a quem servimos, quem é o Senhor a quem nós entregamos nosso coração. Ele preparou um lugar para você morar eternamente. Ele reservou um lugar que é seu, está guardado para você. É você quem vai dizer não para Ele. É você quem vai rejeitar o presente dado pelo Senhor, que nós não merecíamos, mas foi pela graça que nós conseguimos alcançar tamanha benevolência. Senso de pertencimento. Eu pertenço à realidade onde está o meu Senhor. Se o meu Senhor está no momento de oração, eu pertenço a esse lugar. Se o meu Senhor está no momento de jejum, eu pertenço a esse lugar, a esse momento. Se o Senhor está no instante de um culto de adoração a Ele, eu pertenço a esse momento. Se o Senhor está numa visita ao órfão, ao necessitado, ao pobre, eu tenho prazer de estar neste lugar. Jesus andava em meio a pessoas. Jesus tinha prazer em andar em meio a pessoas. E Ele andava muito perto de pessoas que tinham necessidades, pessoas que tinham enfermidades, pessoas que tinham instabilidade emocional, viviam instabilidade emocional, que viviam temores, angústias, insatisfações. Era o lugar que Jesus gostava de andar, para que Ele pudesse trazer novidade de vida para essas pessoas. Imagina nós andando neste lugar, em lugares assim. Imagina nós andando nesses lugares, onde a gente pode encontrar alguém que está enfermo, está precisando ouvir uma mensagem, uma palavra, precisa de alguém que ministre sobre a vida dele. Imagina você andando em meio a pessoas que têm necessidades emocionais, que têm debilidades e fraquezas espirituais. E essas pessoas podem encontrar você, que pode dizer para elas que a salvação, a transformação é possível. E você poder mostrar sua própria vida e ter você mesmo como exemplo, como testemunho vivo daquilo que Deus fez em você e o que Ele está fazendo através de você. Sabe quando você consegue fazer isso com veemência, com vigor? É quando você se sente parte desse projeto. Quando você se sente parte desse projeto. Pensa, se de repente você tem um testemunho e você não conta esse testemunho, é como se ele não tivesse valor para você. Nós nos sentimos pertencentes a algo que nós também valorizamos, porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Nos sentimos parte de algo que nós também valorizamos, que nós validamos. É quando alguém pode dizer: olha, eu sirvo a Jesus. Não é assim, eu vou para a igreja. Eu sirvo a Jesus. Eu congrego ali. Percebe como a veemência é outra, como o ímpeto é outro. Nota como o ímpeto é diferente. Eu sirvo ao meu Senhor. Você vai para a igreja? Eu vou para a igreja. E lá eu adoro ao meu Senhor. Lá eu estou em comunhão com meu Pai. Ele nunca deixou de me amar como o Pai que Ele é. Quando muitas vezes nós vemos pessoas que dizem: eu não vou mais para a igreja porque eu me senti fraco. Eu não vou mais para a igreja porque eu tenho me sentido muito fragilizado na alma. Eu não vou mais para a igreja porque eu estou muito envolvido com o pecado. Olha aqui para você que de repente fica imaginando algo do tipo: realmente essa pessoa está certa. Ela tem que deixar de ir para a igreja porque ela está fraca ou está se envolvendo com o pecado. Disse Jesus: eu não vim ter com os sãos, mas eu vim ter com os doentes. Está se sentindo frágil?
Então você começa a compreender que o lugar que você pertence é o lugar onde está a pessoa do Senhor Jesus, e Ele gosta de andar no meio de pessoas que têm necessidades. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está se sentindo debilitado espiritualmente? O lugar onde você deve estar é na igreja. O lugar onde você deve estar é em comunhão com o seu irmão. O lugar onde você deve estar é numa roda de oração, no momento de joelhos dobrados, no momento de entrega, no momento de pranto, de choro. É nessa hora que nós percebemos o quanto nós pertencemos ao Senhor a quem servimos e não temos parte com este mundo. É no momento em que a nossa alegria se converte em tristeza e o nosso sorriso se converte em pranto. É quando notamos o quanto nos distanciamos da nossa origem, perdemos a identidade, porque eu não estou parecido com Ele. É como se estivéssemos vivendo o que Adão e Eva viveram quando foram expulsos do paraíso. Uma espada flamejante impedia que eles voltassem. Às vezes as pessoas estão vivendo nos dias de hoje como se estivesse fora do Éden. Estão vendo apenas a espada flamejante, dizendo: não entra, não entra, não entra. E se esquece que Jesus, Ele derrama o seu sangue para dizer: eis que eu faço, estabeleço, crio e determino um novo e vivo caminho. Vinde a mim, todos vós. Vinde a mim, todos vós. E aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está na hora então de eu começar a olhar novamente o nicho a que pertenço, as minhas práticas, os meus valores, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então eu não tenho parte com este mundo, eu tenho parte com o meu Senhor. E as minhas lágrimas agora revelam a dor que foi produzida dentro de mim, porque eu vivi afastado da presença. E todo mundo que está afastado da presença de Deus sente dentro de si o vazio, sente a necessidade. Qualquer pessoa, indiferentemente a condição, classe social, ideologia, seja lá o que for, a necessidade que as pessoas sentem da presença de Deus, da presença de Deus. Olha o quanto Deus é importante na sua casa, o quanto Ele é importante na sua família. Quem sabe você pensando: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, mas tem parentes meus que ainda não fizeram isso. E o quanto você espera que isso aconteça, o quanto você deseja que isso aconteça. E as pessoas vão acreditando que o que tem no mundo é mais importante do que aquilo que elas podem viver na presença de Deus. Eu pertenço ao lugar onde está o meu Senhor. Eu faço parte do lugar onde está o meu Senhor. E Ele me assegurou que Ele prepararia moradas. Ele preparou uma morada para mim. Olha, quero dizer isso para você. Ele preparou uma morada para mim. Ele preparou o lugar para você também. Você crê nisso? Você acredita nisso? Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa hora, meu Senhor, nós estamos, Pai, completamente despojados diante de Ti. A nossa necessidade, Pai, não está fundamentada nessa vida, nem naquilo que ela pode produzir. As nossas necessidades, elas são todas saciadas no Senhor. Elas são todas preenchidas no Senhor. Nós nos sentimos, meu Senhor, abraçados. Oh Deus, é pelo Senhor, os Teus braços que nos afagam, que cuidam de nós. É a Tua mão estendida, meu Senhor, que não nos nega, que não nos rejeita, não nos distancia. A Tua mão que não está encolhida para que não possa salvar.
os teus ouvidos, Senhor, que não estão agravados, para que não possam ouvir. Ah, Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, renova-nos, Senhor, renova-nos em Tua presença, enche-nos, meu Senhor, ó Deus, da compreensão de que nós não somos absolutamente nada, se não for pelo Senhor, mas em Ti nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. A nossa força está no Senhor, o nosso vigor está no Senhor, e compreendemos, meu Senhor, com convicção, que nós pertencemos a um reino. Esse reino é o reino dos céus.